Vamos lá, galerinha. Correção do último conteúdo do primeiro bimestre, tá? Da reforma protestante, da contra-reforma, ok? Eu vou lendo devagar e vou dando as respostas devagar assim para vocês se situarem um pouco, tá ok? O número 1 cite uma das características feitas à Igreja Católica no período da Reforma Protestante, né? Eu falei com vocês sobre a Reforma Protestante, né? E de todas as características dadas, né? Uma das características foi a corrupção, né? Falta de preparo, o enriquecimento do clero e a simonia da venda de indulgências. Como eu falei com vocês, a grande venda de indulgências na época da Igreja Católica, ela foi assim apontada como ilegal, né? Pelas pessoas que fizeram a reforma. 2. Explique o que era a simonia, prática católica tão criticada pelos protestantes. Aí tá quem perguntou o que era simonia no primeiro, na segunda tá aqui a resposta. Era a venda de objetos sagrados, tá? Com coroa de espinhos de Cristo e objetos pessoais de outros santos. Ok? 3. Em que corrente as novas doutrinas cristãs protestantes eram baseadas, né? Era uma corrente religiosa que era apoiada pela obra do Santo Agostinho, né? Afirmava que a salvação do homem seria alcançada somente pela fé, entendeu? A fé era nada mais e nada menos do que a única salvação do homem. Não era a igreja, não era o padre, não era o papa, nem o bispo. Era a fé. Ok? 4. Identifique a doutrina religiosa que surgiu na Alemanha a partir da publicação das 95 teses. A letra C, tá? O calvinismo. O calvinismo surgiu na Alemanha, né? Depois das 95 teses criadas por Martinho Lutero. 5. Identifique a doutrina religiosa que surgiu na Inglaterra após o rompimento do monarca Henrique VIII com a Igreja Católica. É a letra A, anglicanismo. Lembra que eu falei com vocês sobre ele, né? Que o anglicanismo foi criado para ele poder se divorciar da mulher porque ele não gostava da esposa. 6. Explique o que você entendeu por contra-reforma. A resposta, gente, é um pouco individual, ok? Mas para dar um início para vocês, foi um movimento de moralização administrativa e do clero, ok? 7. Identifique as afirmativas abaixo como verdadeira ou falso. V para verdadeira e F para falso. Durante o século XV, cresceu o número de elogios à postura... Não teve elogios à Igreja Católica, ok? Muito pelo contrário, é falso. A segunda. Os fiéis compravam com prazer as indulgências que garantiam um lugar no céu? Não. O dinheiro às vezes era dado com muito sacrifício e assim os fiéis estavam reclamando. É falsa também. Terceira, a Igreja Católica na Idade Média era muito rica e possuía quase 1/3 das terras da Europa. Verdadeiro. A Igreja Católica tinha muitas terras, muitas propriedades, né? E assim elas colocavam o padre lá de acordo com o clero, né? Penúltima afirmativa. Por meio dos tribunais da Inquisição, a Igreja Católica punia severamente e até bania aqueles que questionavam seus dogmas. Verdadeiro. Eles acreditavam que naquela época a Igreja Católica ela era inquestionável, né? Tudo aquilo foi feito em nome de Deus. Última. O descontentamento, a postura da igreja geraram o protestantismo? Verdadeiro. Ou seja, as atitudes da Igreja Católica geraram com que as pessoas se revoltassem e assim criaram o protestantismo. Número 8. Cite uma das medidas tomadas pela Igreja Católica durante a Contra-Reforma. A criação da Ordem dos Jesuítas, a convocação do Concílio de Trento e a Inquisição. Ok? 9.
Explique o que era o Index Librorum Prohibitorum. É uma listagem com livros, né, e autores que seriam proibidos entre os católicos. É o livro proibido, ou seja, lá tinha o nome das pessoas que foram excomungadas. 10. Né? 10. No quadro de transformações estruturais da Idade Moderna, a partir do século XVI, foi se consolidando uma doutrina religiosa que dizia não ser o lucro um pecado para o cristão, mas um objetivo e prova de predestinação. Tal doutrina refere-se ao, né, a 10 é a opção A, ok? Calvinismo, ok? 11. No início do século XVI, Martim Lutero publicitava suas teses contrárias a alguns rumos que a Igreja Católica vinha tomando. Ao longo da Idade Média, essa movimentação de Lutero desencadeou um movimento que foi chamado de Reforma Protestante. A Reforma notabilizou muitas críticas à Igreja, dentre elas, a 11, gente, é a opção D, ok? Criticar a prática das indulgências católicas que acarretava na salvação pelo arrependimento e não pela fé, ok? 12. O trabalho passou a ser exaltado e visto não apenas como uma forma concreta para se obter o êxito material, mas também como a maneira inequívoca de se agradar a Deus e confirmar ou atingir a salvação. Tal mudança ocorreu no século XVI e pode ser associada ao pensamento religioso de Calvino. Pensamento religioso de calvinista, letra C, calvinista, ok? 13. O movimento da Reforma Protestante se insere num processo de transformações econômicas, políticas e sociais ocorridas na Europa e atinge o seu ponto crucial no século XVI, com a quebra da unidade do cristianismo, cujo marco foi, letra B, Lutero com suas 95 teses afixadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg em 1517. 14. O relaxamento dos deveres do alto clero católico, as suas atitudes de mudanças e a prática da simonia, isto é, da venda de cargos e indulgências, acabaram por exigir novos caminhos de fé. Assim, na Alemanha do século XVI, tais práticas geraram uma reação que ficou conhecida como, essa daí, né? Letra B, Reforma Protestante. O reformador protestante que ensinou que o pagamento de juros é natural e que o capital, crédito e os bancos, assim como o grande comércio, seriam desejados por Deus, criando assim uma ética coerente como o capitalismo. Foi, letra B, João Calvino que instalou uma teocracia em Genebra. 16. O processo de transformações econômicas, políticas e sociais ocorridas na Europa no final da Idade Média culminou no século XVI com a grande revolução espiritual da sociedade europeia, caracterizada por um amplo movimento de contestação à autoridade do clero e do poder material da Igreja de Roma. Esse movimento, identificado como Reforma Protestante, criticava também a prática da simonia, que era, letra C, o comércio de bens sagrados como cargos eclesiásticos e as indulgências, perdão dos pecados. 17. Embora a origem da reforma de Lutero se deve a uma experiência pessoal, ele refletiu, na verdade, o estado de espírito comum a muitos seguidores da Igreja Romana. De fato, a iniciativa da livre interpretação da Bíblia deve ser compreendida como mais uma das muitas manifestações típicas do individualismo do homem renascentista. Esse texto, gente, é o Renascimento, tá? De Parramon, ok? Tá aí embaixo aí, só vocês darem uma olhada.
A Reforma Protestante fez parte do processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna e teve na religião seu alvo principal. A partir do que foi dito acima, podemos dizer sobre a reforma religiosa. É a letra C. Um amplo movimento de mudanças sociais na medida que alterou hábitos e costumes da época, integrando dois contextos: o das modificações ligadas ao desenvolvimento do comércio e de seus efeitos, e do processo de centralização monárquico que deu surgimento ao Estado moderno. 18. Observe o seguinte comentário: o rei é o chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Nesta qualidade, o rei tem todo o poder de examinar, reprimir, corrigir tais erros, heresias, abusos, ofensas e irregularidades. Situando-o temporalmente no contexto histórico europeu, é correto afirmar que, letra D, o anglicanismo garantia ao rei o poder temporal e espiritual, extinguindo a autonomia religiosa. 19. Segundo Calvino, o homem já nasce predestinado à salvação ou condenação eterna. E um dos sinais da salvação é a riqueza acumulada através do trabalho. Estabeleça a relação entre a expansão da doutrina calvinista e o fortalecimento do capitalismo no século XVI. Então, gente, olha só, Calvino, ele desenvolveu uma postura ética, tá, que contribuiu com a acumulação do capital. Calvino se tornou, ele teve uma ideologia, né, típica da sociedade capitalista. Né, a moral calvinista, gente, considerava todo o trabalho santificado daquela época, como a reforma de legitimar as atividades econômicas e a acumulação do símbolo de sucesso no mundo capitalista. Ou seja, o Calvino, né, ele tinha toda a sua mente voltada para a questão do capitalismo, o acúmulo de capitais, né? Nós vimos isso em mercantilismo. Quem puder dar uma olhadinha, só dá uma olhada lá. 20. Como a invenção da imprensa contribuiu para a reforma protestante? Tem aqui uma figura, tá? Vocês dão uma olhada que tem umas pessoas sentadas com a imprensa antiga, ok? A imprensa, gente, ela surgiu com o papel de difundir as informações, né? De passar as transformações à frente, produzindo materiais em maior escala, a maior produção era muito grande, né? Assim se propagaram no continente europeu inteiro, tá? O protestantismo e em outros locais a prerrogativa da reforma protestante, ok? Qualquer coisa, quinta-feira é nosso dia, de manhã, só pedir pro papai ou a mamãe mandar mensagem, beleza? Fiquem com Deus, tá pertinho da gente voltar, fiquem em casa, tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês.